Aleluias. A graça e a paz do Senhor pode estar abençoando cada um, em nome de Jesus. Mais um dia, qual o Senhor separou para juntos estarmos adorando e louvando o nome santo dEle, em nome do Senhor. É motivo de alegria, porque a palavra do Senhor fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é motivo de alegria, porque Deus nos sustentou até aqui, e estamos reunidos, prontos para bendizer e louvá-lo, pela tua grandeza, em nome do Senhor. Hoje, ainda mais lindo, mais digno, nós celebraremos a santa, maravilhosa, a santa ceia do Senhor Jesus, ou a ceia do Senhor. Que você possa estar com o coração aberto, preparado para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque Ele se entregou naquela cruz, Ele se entregou naquele madeiro, porque Ele sabia que um dia haveria um povo eleito, que um dia iria morar com Ele no céu, eternamente, em nome do Senhor. Este povo está aqui nesta manhã, pronto para adorá-lo, para bendizê-lo, em nome do Senhor. Então não deixe que as distrações, as preocupações de lá de fora venham distanciar você de agora, de estar entregando o seu coração, a sua vida, em nome do Senhor, para Jesus. Fale com Ele como você está o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha estar alegre em bendizê-lo, porque quantos queriam estar aqui, e hoje Deus te deu o privilégio de levantar pela manhã, respirar, tomar aquele café maravilhoso, e estarmos reunidos como igreja, para louvá-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa adorá-lo nesse momento. Feche seus olhos, comece a falar com Ele, comece a agradecer a Ele, comece a bendizê-lo, comece a dizer: o Senhor é santo, Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai amado. Ó, quão lindo o seu nome é, Pai amado, digno de receber todo louvor, toda adoração é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa manhã nós louvamos, nós bendizemos o Senhor, Pai amado, nós engrandecemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui o Senhor tem livrado, Pai amado, a nossa família, tem guardado a nossa casa, Pai, em nome do Senhor. Espírito Santo do Senhor, Tu és o verbo, Pai amado, a qual se entregou por nós. Por isso, Pai, toma direção, toma, Pai amado, orientação nessa manhã, Pai, de tudo que será feito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nessa manhã, venha sondando, venha esquadrinhando, Pai, cada coração, que cada vida possa adorar em espírito e verdade, Pai amado, o Senhor aqui nessa manhã. Pai amado, não aceitamos, Pai, o homem fazer a obra, mas que nós possamos diminuir, Pai amado, para que o Senhor venha ser exaltado, para que o Senhor venha ser glorificado, para que o Senhor venha ser entronizado aqui nessa manhã, Pai amado. Abra as comportas do céu, Pai, e derrama a Tua bênção, derrama o Teu milagre, derrama a Tua transformação, Pai, em nome do Senhor. O Senhor está disposto a operar, o Senhor está disposto a derramar maravilha, Pai, que quero nessa manhã, Pai amado, nós possamos encontrar corações dispostos, Pai, a receber tudo aquilo que o Senhor é maravilhoso, digno de receber todo louvor, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, eternamente, Pai amado, nós te bendizemos, nós te louvamos, e nós queremos te bendizer e agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor já fez até aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Você pode fechar seus olhos em nome de uma vez, em reverência ao Senhor. Nós vamos orar para nós Jaboticatubas. Vamos orar pedindo ao Senhor que faça a vontade dEle, porque a nossa vontade, nós já teríamos pegado a picareta, nós já teríamos pegado a alavanca, nós já teríamos quebrado tudo, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor Jesus Cristo que prevalece sempre, porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nós quebramos a cara, nós damos com a cara e ficamos tristes, porque muitas vezes não é a vontade do Senhor. Nós temos que perguntar sempre, qual é a vontade do Senhor Jesus? Sempre, em tudo que for fazer, consulte o Senhor, apresente a Ele: Pai, eu quero fazer isso, é da Tua vontade. Pai, eu estou assim, estou pensando em fazer isso, Pai, é a Tua vontade, para que assim, igreja, o que será ligado aqui na terra, tem que ser ligado no céu, mas tudo passa pela vontade de Deus, tudo, não adianta. Então, igreja, vamos orar. Está no ano político, nós sabemos que daqui para frente agora tudo vai ser diferente, pessoas vão comentar, pessoas vão chegar um cara alegre para a gente, o portão vai estar cheio toda hora. O nosso papel não é xingar, criticar, a nossa oração é bater o joelho, orar em favor para que Deus faça o melhor, e Ele está fazendo o melhor, mas as nossas vistas estão tão tampadas, o nosso eu está tão dominado,
sabe, que Deus quer agir todos os dias em nossas vidas, mas o nosso eu impede o agir de Deus todos os dias em nossa vida. Deus todo dia Ele opera. Quando você levanta a sua cama, Deus tem um propósito maravilhoso, mas muitas vezes, apenas uma atitude nossa, desvia toda a vontade, todo o plano de Deus nas nossas vidas. Tudo, sabe, meu dia não foi maravilhoso, mas às vezes uma decisão sua, uma atitude sua, desagradou o Senhor, e aquilo ali vai desencadeando. Igreja, é hora de despertar. Deus está voltando, e não há tempo mais de ficar vacilando, não há tempo mais de ficar achando que amanhã eu vou ter mais uma chance. Hoje é o nosso dia, a qual Deus separou para cada um de nós. Então saia da igreja hoje, crendo da sua salvação. Quantos aqui crê que está salvo? Quantos aqui que se Deus abrir a tombreta agora, vai para o céu? O Verbo, Ele morreu por nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e morreu por nós naquela cruz. E muitas vezes ainda continuamos negando esse Deus vivo que desceu por nós aqui em carne. Abra comigo a sua palavra no livro de João, antes de orarmos para a nossa cidade. Capítulo de João, capítulo 1. O livro de João, capítulo 1, vai falar claramente, em nome do Senhor. Estamos aí numa sequência maravilhosa de pregação, que você possa estar com o coração aberto para entender o propósito de Deus na sua vida, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que se entregou por nós, que se entregou por você naquela cruz, e hoje Ele está passeando, Ele está batendo no nosso meio, em nome de Jesus. João capítulo 1 fala: no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, igreja. Ele se entregou naquele madeiro, um dia de braços abertos. O mais curioso que eu estava estudando a palavra ontem, Ele morreu de braços abertos, porque que todos os dias, filho, eu estou te esperando. Quando você levantar para amanhã e olhar para a cruz, lembre também, Jesus está todos os dias de braços abertos esperando, porque nele há salvação, nele há vida, e vida com abundante. Esse Verbo, Ele deixou os céus, viveu entre nós como carne, e morreu por nós, e nós vamos celebrá-lo, nós vamos fazer memória dele hoje, porque a nova aliança, assim como houve uma aliança ali em Êxodo 12, um cordeiro foi morto, um cordeiro de 1 ano foi morto, celebrando a Páscoa, e o sangue desse cordeiro os livrou da morte. Hoje nós temos Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, o próprio Deus. Fique firme na presença do Senhor, porque quem está em Cristo, praga nenhuma chega à nossa tenda, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos apresentar a nossa cidade, nós queremos apresentar a nossa vida, Pai, a Ti, queremos apresentar nosso lar, e pedir ao Senhor, Pai amado, assim como o Senhor foi no início, Pai, Tu és o Verbo, viveu entre nós, Pai, morreu por nós, Pai, em nome de Jesus. Tu és o Pai amado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Pai. Visita cada lar agora, Pai, aonde, Pai, esse culto chegar, aonde essa mensagem chegar, que cada lar, Pai amado, possa ser restaurada, Pai, em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor, eu não sei como se encontra, Pai, cada família, Pai, em nome de Jesus, mas em nome do Senhor, derrama a Tua paz agora, derrama Teu milagre, Pai, derrama a Tua transformação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita cada canto, Pai, desse mundo, da nossa cidade, da nossa Minas, Pai, desse Brasil, Pai, em nome de Jesus.
Pai, e em nome de Jesus Cristo, Pai, e que aonde essa palavra chegar, que todos nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, Pai. O Senhor viveu, Pai, morreu, mas hoje vive eternamente em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, Pai, que desde o princípio, no início, Pai, Tu és a palavra, Tu és o verbo, Pai. Você estava um com Deus, e nós adoramos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos adorá-lo. Ó, quão lindo esse nome é. Eu quero que você adore com alegria, igreja. Sabe? Quando o time ganha, é festa. Quando seu time está ganhando, é festa. Quando você ganha um presente, é festa. Quando você ganha a festa de aniversário, é festa. Mas nós estamos celebrando aqui, é uma festa que será celebrada eternamente, aonde nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Senhor. E essa festa aqui, essa sim, essa será entoada eternamente, igreja. Essa é a festa a qual Deus separou para nós vivermos no céu. Dizer: Santo, Santo, Santo. Saia com o coração alegre, adora o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de... Ó, quão maravilhoso! Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Declara: ó, quão maravilhoso, ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ele venceu e a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.
És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, maior que tudo é, e poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare poderoso, e poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. E poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declares invencível, e és invencível, mais forte, inigualável, hoje pra sempre reinará. Declare o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. E poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Esse nome tem poder, Pai. Este é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos participar deste momento da ceia, onde renovamos a nossa aliança com Cristo. Essa aliança, ela foi firmada no altar, na cruz, e ali o Senhor nos trouxe vida, e vida em abundância. Daqui a pouco nós vamos poder participar desta mesa, mas também daqui a pouco vamos poder entregar
nós podemos neste mês sermos fiéis a Deus, continuar sendo fiel ao Senhor. Eu agradeço a Deus por aquilo que Ele fez no mês de julho, mas agora o Senhor nos permitiu viver um novo mês. Nós chegamos até aqui, podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos abençoado o Senhor. Sabemos que neste ano tem sido um ano de muita provação, mas ele continua sendo o ano da promessa. Amém? Então, daqui a pouco você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, abrisse no livro de Hebreus. Enquanto você abre no livro de Hebreus, nós vamos orar, pedindo Deus a graça dEle, pedindo Deus a intervenção. Pai, neste momento, Senhor, clamamos a Ti pela Tua misericórdia, Deus. Pedimos ao Senhor pela Tua intervenção neste culto, porque este culto, ó Pai, ele não será culto se o Senhor não for o centro, Jesus. Se o Senhor não estiver neste lugar, passa a ser apenas um show, passa a ser apenas, ó Pai, um evento, mas aonde o Senhor está presente, Jesus, tudo se transforma, tudo se renova, e é neste momento, ó Deus, que pedimos a Tua intervenção, a Tua graça sobre a pregação, pedimos permissão, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, Pai, e que venha através dessa palavra entendimento, que através dessa palavra venha salvação, venha a Tua paz e venha a transformação em santidade, a qual nós precisamos, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido. Nós iniciamos, há 4 domingos atrás, uma série chamada Do Egito a Cristo. Começamos a ministrar no primeiro domingo, um povo em Êxodo capítulo 12, que nasceu na escravidão, que tinha mente de escravo, atitude de escravo, e que foi-lhe oferecido um cordeiro. E este cordeiro é a passagem da escravidão para um reino. Nós vamos compreender que ao sair do Egito, Deus estava conduzindo um povo para o seu reino. E depois que foi-lhe oferecido o cordeiro, onde as pessoas experimentaram o cordeiro, se alimentaram do cordeiro nas suas casas, a morte passou pelo Egito. Logo depois o Senhor deu a Moisés uma ordenança, dizer: come preparado, come depressa, porque é tempo de partida. Então, eles saíram do Egito e foram em direção ao reino de Deus. Neste caminho, o Senhor conduziu o povo ao passar pelo Mar Vermelho, pelo batismo. Nós falamos no segundo domingo sobre o batismo na nuvem e o batismo nas águas do Mar Vermelho. Porque o caminho para o reino de Deus precisa passar pelo batismo. Batismo é morrer para aquilo que te escravizava e ressuscitar para um novo tempo. Ressuscitar para o reino de Deus. O caminho para o Egito se fechou. O caminho para a escravidão se fechou. E agora vem um novo caminho. Logo depois nós falamos no domingo passado sobre fazer discípulos. Nós falamos lá do Sinai, quando o Senhor em 50 dias conduziu o povo a um encontro com Deus. E ali em Pentecostes no Sinai, o Senhor entregou a lei, entregou os sacrifícios, deu a planta a Moisés do tabernáculo, dos sacrifícios que iam ser feitos. Então, ali o Senhor disse que era para ensinar a guardar todas as coisas. Essa mesma palavra nós encontramos em Mateus capítulo 28, quando o Senhor disse: ide, portanto, fazei discípulos. E ao fazer discípulos, nós estamos oferecendo um cordeiro, para que as pessoas saiam
do Egito, saiam da escravidão. Logo depois, nós precisamos conduzir as pessoas às águas, passar pelas águas, o batismo. Depois do batismo, Mateus vai nos dizer que precisamos ensinar a guardar todos os meus mandamentos. Saímos do Egito, recebemos as ordenanças deste reino, mas agora precisamos cumprir a palavra que é: ensine a guardar todas as coisas. Nós vamos aprender aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, a última mensagem desta série, do Egito a Cristo. O povo, quando a palavra foi escrita para o povo hebreu, essa palavra foi escrita para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e também pelos judeus ortodoxos, ou judeus que diziam que o sacrifício na cruz não foi suficiente, eles precisavam cumprir os rituais judaicos. Este povo se dizia cristão. Ao se dizer cristão, Hebreus capítulo 10 vai dizer, depois você pode ler do 32 em diante, que eles estavam perdendo os seus bens. É como se falar: olha, você é cristão? É. Essa casa é sua? Sim. Já não é mais a casa sua, que essa casa agora vai passar a ser do Império Romano. Eles estavam perdendo os seus espólios, eles estavam sendo perseguidos. Então o autor de Hebreus traz esta carta para encorajar os cristãos a permanecer na fé, e que sim, Jesus Cristo é suficiente. E aí, nós vamos entender que o livro de Hebreus, ele traz de uma forma maravilhosa, Jesus como sendo o Cordeiro Pascal, Jesus como sendo o sumo sacerdote, Jesus como sendo uma melhor e excelente aliança. Mas no capítulo 10, que nós vamos trazer essa palavra, cumprindo o que nós estamos falando desde a primeira mensagem, que é: fazer discípulo, oferece o cordeiro, batizar e depois ensinar a guardar todas estas coisas. No capítulo 10, nós vamos dividir em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos compreender o que ele está dizendo como, primeiro, um sacrifício inútil. Ele começa a falar de um sacrifício que é inútil. Capítulo 10, versículo 1 está dizendo assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, versículo 2, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca ministrar, de outra maneira, tendo deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e de bodes tirem o pecado. Aqui tem alguma situação, querido. O autor começa dizendo que as coisas, a lei, o Pentecostes do Sinai, é sombra do que haveria de vir. Ela não é a imagem exata. O Velho Testamento, ele aponta para Cristo. É como se Cristo estivesse em pé no Novo Testamento, a luz brilhando nas costas de Cristo, e o reflexo, a sombra, estava refletida no Velho Testamento. Quando a gente fala sombra, ela não é a imagem exata da pessoa. Naquele momento, ela apontava para algo. As pessoas tinham que olhar para a sombra, seguir a sombra, e eles então encontrariam a imagem exata da sombra. Não era apenas para se agarrar a uma sombra.
ela não era a imagem exata, ela era apenas algo que ia acontecer. E ele diz para nós que ela nunca, pelo mesmo sacrifício, ela pode aperfeiçoar. Ano após ano se faziam sacrifícios. E este sacrifício foi levantado onde? Lá no Sinai. Lá em Pentecostes, Deus deu a Moisés a lei. Deus deu a Moisés os mandamentos. E ele disse sobre os sacrifícios. E ele falou sobre o tabernáculo. Que neste tabernáculo o Senhor ia fazer morada. E ali ia se oferecer sacrifícios a Deus. Mas ano após ano, este sacrifício era feito. Porque o versículo 4 vai dizer que é impossível que sangue de touros e de animais, e de ovelhas, de bodes, pode tirar o pecado. Entenda, eles saíram do Egito, passaram pelas águas, ano após ano, já constituído como um governo, um reino de Deus, um povo de Deus, reino sacerdotal, ano após ano se sacrificava, mas estes animais não podiam tirar o pecado do povo. O versículo 1 fala, nunca pelo mesmo sacrifício poderia aperfeiçoar. Esta palavra aperfeiçoar é tornar perfeito. Ou seja, estes sacrifícios, estes rituais, não tinha como aperfeiçoar a vida das pessoas. Por quê? Porque o pecado ainda não tinha sido tirado. O pecado não foi tirado porque aquilo era apenas uma sombra. Eles deveriam olhar para este sacrifício e falar assim, se não está resolvendo, nós precisamos ir em direção daquele que resolve. É um sacrifício inútil. E é interessante o versículo 3 que ele fala assim, neste sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração do pecado. Olha a palavra que é a mesma coisa, você compra um bolo e nós vamos cantar parabéns. Parabéns para você, comemorar o pecado. Porque ano após ano, o pecado continuava. Anos após anos se comemorava então uma memória de uma vida de pecado. Uma vida daquilo que fazia separação de Deus. O povo saiu do Egito, o povo passou pelas águas, o povo se tornou o reino sacerdotal, Deus se tornou o seu Deus, o seu rei, porém, que ano após ano, esse tipo de sacrifício, se fazia comemoração do pecado. Ele não tinha condição de tirar o pecado. Ele não tinha condição de nos aperfeiçoar. Não tinha condição de nos tornar santo, separado. Porque eles continuavam nas mesmas práticas que cometiam no Egito. Eles saíram do Egito, mas as práticas do Egito não saíram do coração do povo. No entanto, o versículo 2 diz assim, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, ou seja, se fosse suficiente, não precisava mais ser oferecido. E ele continua dizendo, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados, uma vez os ministrantes, nunca mais teriam a consciência do pecado. E eu comecei a me questionar o que é ter consciência do pecado. O povo saiu do Egito, mas eles sempre desejaram voltar para o Egito. Eles não tinham a consciência que eles eram um povo livre, eles ainda tinham uma consciência de escravo do pecado. E muitas das vezes, isso ainda acontece com muitas pessoas dentro da igreja. Eles ainda não compreenderam que Cristo vos libertou. Eles ainda têm uma consciência de pecado. Por isso que diariamente você vê crente caindo no pecado.
porque ele ainda, o cordeiro, ou foi oferecido, ele se alimentou do cordeiro, passou pelas águas, mas ele não busca o processo de santificação. Esse processo ele é constante, querido. Esse aperfeiçoar ele é constante. Mente de pecado ou consciência de pecado é quando o povo, porque lá no Egito era melhor, porque lá no mundo eu fazia isso, olha, a vida cristã é muito sem graça, olha, a vida cristã não tem alegria. É a maior mentira, querido. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor, ela se renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem a cada manhã. A palavra aqui está dizendo, querido, que este sacrifício, ele não tira a consciência do pecado, porque diariamente, constantemente, o povo desejava voltar para a escravidão. E esquece que o caminho da escravidão se fechou. As águas do Mar Vermelho se fechou. O batismo é a morte para o Egito, é a morte daquilo que te escravizava. Mas Paulo vai dizer em Romanos: não vos conformeis com este século, mas lutai-vos pela renovação da mente, para que tenhamos a consciência do pecado. Para que não desejarmos mais voltar para o pecado, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha, já saímos do Egito, mas precisamos tirar da nossa mente todo o pensamento do Egito. Precisamos tirar da nossa mente toda a postura do Egito. Todos os ensinamentos do Egito, precisamos apagar da nossa mente. Como Paulo vai dizer: eu morri para o Egito, assim como o Egito morreu para mim. Eu morri para o mundo, assim como o mundo morreu para mim. Esta consciência de pecado, este tipo de sacrifício, ele vai trazer novamente, como o versículo 2, nunca mais teriam consciência do pecado. É interessante, querido, o plano de redenção. Deus, já sabendo que o homem ia falhar, que o homem ia pecar, ele então decide, de uma forma maravilhosa, colocar em prática a redenção. E desde a história da humanidade, ele começa a construir um processo para que eu e você e toda a humanidade não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E ele fala ainda, um homem que tinha uma consciência entre o bem e o mal. Um homem que buscou os seus próprios caminhos. Como este homem pode viver num reino sem querer ocupar o lugar do rei? Porque sempre o homem quis tirar Deus e sentar no lugar de Deus. Para isso, Deus envia o seu Filho. Para isso, Deus envia algo no passado para remeter a Cristo, para que através de Cristo, esta consciência do pecado seja apagada. Para que a gente não tenha mais desejo pelo pecado. Para que a gente não seja mais conduzido ao pecado. Porque a palavra aqui vai dizer que isto, versículo 4, este tipo de sacrifício não tira o pecado. Se ele não tira o pecado, se as pessoas têm a consciência ainda de uma mente de pecado, a mente ainda não foi transformada, ano após ano se fazia comemoração do pecado. Porque ano após ano, o sumo sacerdote derramava o sangue, sacrificava o animal no pátio do tabernáculo, pegava o seu sangue, e olha que interessante, ele pegava o sangue, esse sangue ia pingando até o santo lugar. No santo lugar, ele encontrava ali uma mesa com os pães.
ele encontrava ali o castiçal, que são as 7 lâmpadas, e ele encontrava um altar de incenso, lugar de oração. Depois ele adentrava no Santo dos Santos, pegava este sangue, derramava sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. Se o sumo sacerdote voltasse, quer dizer que Deus aceitou a oferta pelos pecados. Mas ano após ano, este ritual tinha que acontecer, porque ele não era suficiente para tirar o pecado. Então, em primeiro lugar, este sacrifício era inútil. O povo saiu do Egito, mas ainda tinha mente de escravo, mente de pecado. Segundo lugar, sacrifício eterno. Versículo 5, agora o cenário muda. Aqui Hebreus está fazendo uma comparação de uma velha aliança, onde na velha aliança apontava para Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que resolve o nosso maior problema, que é o pecado e a morte. E o versículo 5 ele fala algo tremendo, querido. Ele diz assim: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha que maravilha, querido. O autor de Hebreus, ele traz aqui os Salmos 40. Ele faz uma citação dos Salmos 40. E eu quero ler com você os Salmos 40. Põe aí para mim, Lucas, Salmos 46. Aqui é um salmo de Davi. Davi escreveu estes salmos, mas nós vamos entender que quem fala é o próprio Jesus. Salmos 40, versículo 6 diz assim: sacrifício e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelos pecados não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Quem está dizendo isso? É o próprio Jesus. Aqui não está falando de Davi nos Salmos 40, porque no início do livro não está falando de Davi. Então assim ele está dizendo: então disse Jesus: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Hebreus agora está dizendo para este povo que o sacrifício, eles estavam trazendo o sacrifício de animais novamente, dizendo que o sacrifício de Cristo não era suficiente. Então o autor pega o que está escrito nos Salmos 40 e diz: olha, quem está dizendo isso é Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E olha que interessante, no Salmos 40 ele fala assim: sacrifícios e ofertas não quisestes. Porque Deus está dizendo que este tipo de sacrifício não resolve o problema da humanidade. Este tipo de sacrifício, ele aponta para aquilo que será real, para aquilo que é Cristo Jesus. E ele fala ainda no versículo 7, então eu disse, Jesus está dizendo: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Versículo 6, ele fala algo interessante, que é: sacrifício de oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos. A lei de Moisés, ele vai dizer algo para nós.
Passaram-se 6 anos. No 7º ano, aquele que era escravo, ele deveria ser liberto. Só que quando o escravo fala, eu não quero te abandonar, meu senhor. Este senhor então pegava e furava a orelha, porque ele se tornaria servo eternamente. No Salmos capítulo 40, versículo 6, Jesus está se tornando servo. Abriste os meus ouvidos. É como se ele tivesse furado a sua orelha e dizendo, eu sou teu servo. E ele diz ainda, aqui estou para cumprir a tua vontade. Em Hebreus, o autor fala algo para nós interessante. Versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Ele está dizendo, eu preciso de um corpo para entrar neste mundo, para que o sacrifício seja perfeito. Ele cumpre o que está em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usou o direito de ser Deus, mas ele esvaziou de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, tornando-se servo. Deus então prepara um corpo para ele. Deus então prepara um momento. Gálatas 4:4 vai dizer, e completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. No rolo do livro, no início, no princípio está descrito sobre mim. Lá em Gênesis, lá no Éden, quando o homem peca, houve uma substituição. Deus mata um cordeiro, pega as vestes deste cordeiro e cobre Adão e Eva. Um animal morreu no lugar de Adão e Eva. Só que isso não era suficiente. Gênesis 3,15 nós chamamos de proto-evangelho, que vai falar que a sua semente, põe aí para mim Gênesis 3,15. Este lhe ferirás a cabeça, mas ele lhe ferirás o calcanhar. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você quer resumir o evangelho em um versículo, este é o protótipo. O homem caiu, na cruz do Calvário, Jesus pisa na cabeça da serpente, mas na cruz também, ele foi ferido no calcanhar. E aqui está dizendo, no princípio, no rolo dos livros, está escrito de mim. E disse Jesus, e ele fala, um corpo me preparastes, porque este tipo de sacrifício e oferta, o Senhor não quer. Então, Deus, ele veio em carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. E ele fala que agora, através deste sacrifício, um sacrifício único, um sacrifício que estabelece o verdadeiro. O versículo 9 diz assim, Hebreus 10:9. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade, fazendo a mesma menção dos Salmos 40. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Tira aquilo que é sombra e estabelece a imagem exata.
tira aquilo que não é o verdadeiro e estabelece o verdadeiro. Tira aquele sacrifício, porque aquele sacrifício não tira o pecado, e nem a consciência do pecado. Mas este sacrifício ele é único. Versículo 12 fala: mas este, havendo oferecido um único sacrifício. Muitas vezes, querido, as pessoas desejam voltar para o mundo e continuam pecando, porque ainda continua com consciência de pecado. Ainda não teve a sua mente transformada, ainda não nasceu de novo. Saiu do Egito, passou pelas águas, mas não está aprendendo a guardar todas as coisas. Por isso, então, que precisamos compreender que não basta só sair do Egito, tem que tirar a consciência do pecado. E ele continua dizendo, versículo 10, na qual vontade, tendo sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ele está dizendo, na qual vontade, o próprio Deus, ele se fez homem. Ele pegou um corpo humano, nascido através da Virgem Maria. E ele agora, ele se faz carne. Ele se faz sacrifício por nós. Para que nós já saímos do Egito, que foi nos oferecido um cordeiro. Passamos pelas águas, mas não podemos mais ter mente de escravo. Meu querido, todo dia nós somos tentados. Todo dia nós somos tentados a desistir e a pecar. Mas aquele que não tem mais a mente do pecado, ele vai dizer, eu escolho Deus. Eu escolho o Senhor. Eu escolho porque Cristo me amou. E o amor dele foi mostrado e revelado na cruz do Calvário. E eu não quero decepcionar este amor. Estava conversando com o pastor Juliano e disse, pastor, fomos conversar com uma pessoa que rejeitou Deus, rejeitou o cuidado de Deus. E eu disse, voltando com ele, pastor Juliano fala assim, combati um bom combate. E eu falei, meu pastor, eu quero poder dizer isso no último dia da minha vida. Que estas sejam as minhas palavras. Combati um bom combate, eu venci dia após dia o pecado, eu venci, combati um bom combate, eu resisti, eu fui fiel ao Senhor, eu não envergonhei o nome do Senhor, eu não manchei a cruz de Cristo em minha vida. E eu estou encerrando esta carreira, mas em todo o tempo eu guardei a fé. Que esta seja as últimas palavras nossa antes de morrer. E ele fala, na qual vontade temos sido santificados. O que é ser santificado? É tirar a consciência do pecado. É tirar o foco do pecado. É tirar o foco do Egito. E ter o foco em Cristo. E ele vai dizer do processo de santificação. Renovar a nossa mente não conformando com este mundo. E por último, ele traz para nós os benefícios deste sacrifício. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando que até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Ele veio como homem, um cordeiro perfeito, como João, capítulo 1, versículo 29. Se nós compreendermos, querido, João capítulo 1, 29,
a consciência do pecado ela é desfeita. Jesus indo ao encontro de João, ele disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se aquele sacrifício não tirava o pecado, e eles continuavam tendo a consciência do pecado, agora com o sacrifício de Cristo, ele arranca o pecado. E ao arrancar o pecado, nós não temos mais a consciência do pecado. Então, ter consciência do pecado não quer dizer que não teremos luta. Quer dizer que vamos resistir ao pecado. Quer dizer que vamos vencer o pecado. Porque a nossa consciência agora está em Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O pecado foi tirado. E Cristo agora aguarda para que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Primeiro inimigo, aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. Ou seja, o pecado já foi posto sobre escabelo debaixo dos pés de Jesus, porque ele venceu na cruz. O homem caído será colocado porque ele se torna inimigo de Deus. Efésios vai dizer que que antes outrora éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Quem são os inimigos de Deus? O pecado, o homem caído, o mundo caído, os anjos caídos e a morte. Vai chegar um dia que este versículo vai se cumprir. O último inimigo a ser vencido é a morte. Porque o pecado já foi desfeito. O Senhor já tirou o pecado. O homem caído será julgado. Os anjos caídos já estão condenados. O mundo será transformado em algo glorioso. E a morte, a palavra diz que Deus, ao julgar o homem caído, Satanás já está lançado com os seus anjos no inferno. O homem caído já está lançado no inferno. A palavra diz em Apocalipse que ele pega o inferno e a morte e lança no lago do fogo e enxofre. A palavra diz: o inferno, Satanás e a morte no lago de fogo e enxofre. Céus e terra se fundem com um novo céu e uma nova terra. E ali o Senhor reinará com o seu povo. Aqueles que desejaram voluntariamente, mesmo um dia tendo a consciência do pecado, escolheram de uma forma voluntária adorar ao Deus vivo e negar o pecado. E ele fala ainda, versículo 14: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa palavra aperfeiçoou é tornar santo, perfeito. Porque com uma só oferta, oblação é oferta de sacrifício. Aperfeiçoou ou tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Nós já somos perfeitos, querido, porque o pecado foi tirado, mas ainda temos imperfeições, porque ainda é um processo de santificação. E versículo 14 está dizendo: ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Dia após dia, esta mentalidade, essa consciência do pecado está sendo desfeito.
E a cada dia nos tornamos mais semelhantes a Deus. A mente é uma balança, querido. A consciência do pecado diminui e Cristo cresce. Se a consciência do pecado sobe, Cristo diminui em nós. Então ele está dizendo que ele aperfeiçoou, ele tornou puro, santo para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, e as escrevereis aonde? Em seu entendimento. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Já não há mais necessidade de sacrifício, querido. Porque onde há remissão, onde entendemos que o preço foi pago, que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que nós fomos libertos do pecado, já não precisa mais de sacrifício. Porque foi feito uma única vez. E se nós olharmos aqui, continuarmos a lendo no capítulo 10, ele fala que aqueles que continuam pecando, já não há mais sacrifício. Agora, eu quero encerrar, o louvor pode tomar o lugar. Porque este sacrifício de Cristo, ele torna perfeito aqueles que estão sendo santificados. Mas ele traz para nós que nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar. E ele fala no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só pode entrar no Santo dos Santos quem está perdendo a consciência do pecado. Só pode entrar no lugar santíssimo aqueles que tiveram o pecado removido. E ele fala, nós podemos entrar com ousadia, sem ter medo, porque Jesus já removeu o pecado. Porque Jesus está apagando a nossa consciência de pecado. Está nos tornando puros, santo e irrepreensível. E ele fala, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote na casa de Deus, cheguemos-nos como verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado das más consciências. O coração purificado, um coração verdadeiro, sendo purificado das más consciências. Versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor. Eu preciso de você, querido. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Consideremos-nos uns aos outros. Por quê? Para nos estimularmos em amor. Como que eu estimulo o amor? Eu preciso amar o irmão e ser amado pelo irmão. Eu preciso amar o irmão e ser amado pelo irmão. E o versículo 25 vai dizer:
não deixando a nossa congregação. É importante congregar, querido. É importante nos reunirmos neste lugar. Não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia do Senhor. Fique de pé, querido. Saímos do Egito, mas precisamos tirar a nossa mente do Egito. Saímos da escravidão, mas precisamos tirar a nossa mente do pecado. Precisamos tirar a nossa atenção daquilo que nos escravizava e tão de perto nos rodeia. Hebreus capítulo 12 vai dizer: nós que estamos rodeados por tamanha nuvem de testemunha, deixando o embaraço e o pecado, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, entregamos em tuas mãos, ó Deus, o cálice da nova aliança, o cálice que tirou o pecado do mundo. E hoje nós olhamos para este cálice e temos a nossa mente renovada, não nos conformando com este século, o pão do Senhor, o cálice da nova aliança, e fazemos memória até um dia que não nos lembraremos mais do pecado e teremos 100% a nossa consciência em Cristo. Que você possa receber este cálice, querido. Você que não quer mais ter a consciência do pecado e não tem, você é digno de ceiar em nome de Jesus. Começa a declarar que Ele é santo, a tua santidade, a tua grandeza em nome de Jesus. Você possa adorá-lo, que Ele é santo, em nome de Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Declare: santo, 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 Deus poderoso. Ele é santo, 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 Deus poderoso. E eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Ele é santo, 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 e Deus poderoso. Ele é santo, 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 e Deus poderoso.
nos ensina. Filipenses, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usou o direito de ser Deus. Nós tínhamos uma natureza de pecado. Como Cristo fez, esvaziou-se de si mesmo. Assim também nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos esvaziar desta consciência de pecado. Mateus capítulo 28, 18: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ele fala: ide, portanto, tirai outras pessoas da escravidão do pecado. Ofereça o cordeiro, o mesmo cordeiro que foi oferecido em Êxodo. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Depois conduza-o ao batismo. E a palavra diz que batismo é arrependimento. Arrepender de ter vivido escravizado no Egito. Depois de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz: ensinando-vos a guardar todos os meus mandamentos. E a cada dia que eu pratico os mandamentos e a palavra de Deus, eu tiro a consciência do pecado e coloco os meus olhos, os nossos olhos, em Cristo. E é por isso que o Senhor Jesus, lá em Hebreus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que eu recebi, eu também entreguei. Eu recebi de graça, e de graça eu entrego. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes este cálice, em memória de mim. Porque toda vez em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Este cálice e este corpo, assim como lá o cordeiro apontava para algo, apontava para Cristo, assim como o sacrifício lá em Pentecostes do Sinai apontava para Cristo, é apenas uma sombra. Este memorial aponta para algo, querido. Este cálice, este pão aponta para algo. E ele está apontando para novos céus e nova terra. E só entrará neste lugar quem não tiver a consciência do pecado e que o pecado foi tirado. Pai, que todos os dias possamos anunciar aquilo que foi nos dado de graça. Que nós possamos, sim, Pai, comer do pão e bebermos deste cálice, anunciando a cada dia que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor é quem tira o pecado e a consciência de nossas vidas. Mas anunciamos que o Senhor morreu e ressuscitou, e que o Senhor voltará em nome de Jesus.
Que todos juntos possamos comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. Levante seu cálice, querido. Celebre a Ele. Cálice vazio é sinônimo de aliança, é sinônimo de memória, de memorial, que aponta para algo, o reino eterno do Senhor, o reino que nos espera, que nos chama. Aleluia! Não há outro igual, e não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo. Ele é santo, Ele está. E comece e continue falando que Ele é santo. Comece a adorar e falar: Ele é santo, Pai. Essa é a canção que será entoada eternamente ali no céu, em nome de Jesus. Cantaremos eternamente: Ele é santo. A sua santidade não é medida, ela é eterna e Ele está presente aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, santificai-vos, santificai-vos, sem a qual nós não veremos ao Senhor. Santificai todo dia, porque sem a qual não iremos ver o Senhor. Só irá ver o Senhor aquele que é santo, puro e limpo de coração. Em nome de Jesus. Santo, 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 e Deus poderoso, santo, santo, e Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és conselheiro. Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A tua palavra diz que tu és o Alfa, tu és também o Ômega. O governo está em tuas mãos, Senhor. Hoje nós celebramos a tua morte,
e todo dia celebraremos até que o Senhor venha glorificado e nos levará a este reino que nós fazemos memorial hoje, em nome de Jesus. Meus queridos, você pode entregar ali o seu dízimo, a sua oferta. Você pode trazer, colocar no envelope aquilo que o Senhor propôs no teu coração. Você pode fazer uma transferência bancária e a conta vai aparecer. Se você não tem, você pode nos procurar. E você envia para nós o comprovante. Pode ser pelo WhatsApp. Você pode colocar o comprovante no envelope e trazer também. Mas você pode fazer também através do débito. E aí você vai pegar o recibo e colocar no envelope. Porque esta obra continua, querido. A igreja é um organismo vivo. E nós somos colaboradores, cooperadores do reino. A palavra diz que somos dispenseiros. Dispensa é o lugar onde as pessoas procuram e acham o alimento. A igreja do Senhor é o lugar onde as pessoas entram e encontram alimento. Esta obra precisa de mim. Esta obra precisa de você. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Ouvimos a Tua palavra, Pai. Fomos ministrados, ó Deus, no nosso coração. E a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo. Possamos ser, ó Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor. Que a cada dia seremos santificados, glorificados. Que a cada dia nos tornaremos mais santos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e a doce consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Vai em paz e eu te abençoo em nome de Jesus.